Sejam todos bem-vindos ao canal Excel Detonado e essa é a primeira aula sobre tabelas dinâmicas para iniciantes. E nós iremos construir uma tabela dinâmica em 3 passos muito simples. Bom, mas antes de apresentar efetivamente como fazer a tabela dinâmica, como essa é uma aula para iniciantes, eu acho legal a gente falar alguns pontos aqui, que é a utilidade principal de uma tabela dinâmica, né? Então, a tabela dinâmica é uma ferramenta do Excel para explorar e resumir base de dados com o objetivo de apresentar uma massa de dados de forma amigável, resumir dados por categorias e subcategorias, filtrar, agrupar, classificar e formatar condicional diferentes subconjuntos de dados para que você possa se concentrar nas informações mais relevantes. Você pode também alterar entre linhas e colunas facilmente para visualizar diferentes resumos dos dados de origem. Você pode exibir dados numéricos de subtotal de forma muito rápida e fácil, sem precisar fazer nenhuma fórmula. Você pode expandir ou reduzir os níveis de dados. Então, para isso é fácil você analisar os dados tanto de forma macro como de forma micro. E criar relatórios incrivelmente rápidos e precisos. Então, a tabela dinâmica pode ser sua melhor amiga na hora de apresentar os dados, aquele relatório que o seu chefe pede de última hora. Com tabela dinâmica você consegue fazer isso de forma muito rápida e prática. Bom, então aqui nós temos uma base de dados, tá? Essa base ela tem 54.840 linhas. Nós iremos fazer uma tabela dinâmica dela. Nós temos aqui uma coluna com vendedor, uma coluna com produto, uma coluna com data e uma coluna de valor. Tá? Então o primeiro passo é você ver se não tem nenhuma coluna sem dados. Você tem que fazer com que suas colunas estejam coerentes, que esses títulos, esses nomes de coluna estejam coerentes com os dados abaixo. Tá? E você tem uma estrutura de banco de dados, tá? Com colunas, com a estrutura de colunas principalmente. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai selecionar aqui a sua base de dados, inserir tabela, é aqui, tá? Inserir tabela. E aí ele já vai pegar automaticamente o intervalo da sua base, você só confere se é realmente esse o intervalo total da sua base e ok, ele transformou a sua base de dados em formato tabela de Excel. E aí você já pode vir aqui no nome da tabela e escrever um nome mais amigável, porque ele nomeou como tabela 1 e você pode então de repente escrever vendas. Pronto, então o nome da nossa tabela é vendas. Quando eu clico fora, dentro ele reconhece, tá bom? Esse é o primeiro passo, nomear como tabela. O segundo passo é você vir aqui. Você pode tanto já vir direto aqui, resumir como tabela dinâmica, ou então você pode vir aqui, inserir tabela dinâmica. E aí, perceba que essa janela de criar tabela dinâmica, ele já entendeu aqui o seu intervalo como vendas. Então, tá tudo certo. Aí depois aqui você pode escolher ou nova planilha ou planilha existente. Aqui no planilha existente você pode criar a tabela dinâmica aqui, por exemplo. Ou então você pode criar a tabela dinâmica já numa das abas já existentes. Quando você clica em nova planilha, que normalmente é essa opção que utilizamos, ele vai criar não é uma nova planilha efetiva, é só uma nova guia que ele vai abrir. Então ele abriu aqui pra gente, Plan 3, já com essa tabela dinâmica. E aí a tabela dinâmica você vai observar esses controles aqui, tá? Característicos da tabela dinâmica e aqui ao lado o campus da tabela, tá legal? Então esse foi o segundo passo e agora o terceiro e último passo para criar a nossa primeira tabela dinâmica é você arrastar os valores, tá? Então aqui você tem campos de filtro, campos de coluna, campos de linha e de valores. Normalmente o valor ele vem aqui no campo de valores. Então ele já mostra aqui, instantaneamente a prévia, né? Como vai ficar a nossa tabela dinâmica. Então a gente pode trazer o vendedor para cá. Então aqui você já tem um resumo muito rapidamente, você já tem um resumo por vendedor. Isso é bem legal. E a gente pode colocar de repente o produto, abrir o produto aqui nas linhas.
Se você quer mais de um modelo, então a gente pode simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente já muda, a gente pode colocar, por exemplo, os produtos em colunas. E aí a gente vai ter uma visualização mais ou menos assim. Essa foi a primeira aula, tá? Eu já vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vai formatar esses dados, porque percebam, eu quero que esses dados sejam como moeda, então a gente vai formatar. E eu quero classificar também, eu quero enxergar isso do melhor vendedor, né? Que no caso aqui, ó, parece que é o JF Silva, e eu quero classificar do melhor vendedor para o pior e assim por diante. E eu quero também irei apresentar outras funcionalidades essenciais, ainda básicas, sobre tabela dinâmica. Então não perca a próxima aula, e se essa aula foi legal, se foi boa essa aula, já se inscreve no canal para não perder as próximas, tá legal? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.